E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria desta quarta-feira. Um dos desafios para o setor portuário em 2025 será superar entraves burocráticos, além das melhorias necessárias em infraestrutura em todo o Brasil. Neste sentido, várias propostas têm sido apresentadas, especialmente em Brasília. Com a perspectiva de uma nova fase da indústria brasileira, as atividades portuárias precisam acompanhar este ritmo de crescimento. E, segundo este especialista, é importante que a legislação do país seja modernizada. Há um interesse muito grande em investimento no Brasil, mas a burocracia para fazer contratos no setor de logística, principalmente em portos no Brasil, ela é muito grande. E há ideias muito importantes. O nosso grupo aqui de consultores, a gente formou um consórcio muito importante, estamos com uma proposta junto ao governo, em parceria com o IBI e junto ao programa de governo, que é o Navegue Simples, uma proposta de simplificação extrema. É quase que uma ideia disruptiva, assim, é uma inovação importante que a gente está propondo. Isso está encontrando um eco importante no governo. E a gente teve uma reunião há alguns dias e eu saí dessa reunião muito otimista de que a gente está no melhor momento para dar essa virada na desburocratização, para que a gente possa firmar contratos e fazer investimentos em capacidade com muito mais velocidade. Então, acho que esses são dois pontos que vão avançar muito no ano que vem. A questão do Porto Indústria, e isso envolve formação de mão de obra, qualificação de fornecedores para essa indústria que vai utilizar o porto, então, tanto na indústria quanto no porto, e o aumento da eficiência pela redução da burocracia. Isso também deve avançar muito forte e devem ser legados importantes dessa gestão do Ministério de Portos e Aeroportos. Eu acho que isso ficará aí como um legado a ser concluído em 2025. Notícias como a possibilidade de crescimento da poligonal do Porto de Santos podem impulsionar o investimento em novas obras na região, entre elas as ligações entre a Baixada Santista e a capital. Nós fizemos um levantamento recente, Alex, que nós estávamos discutindo as novas descidas, né, para o Porto de Santos, né, do Planalto para o Porto de Santos. E a gente fez um levantamento e nós fizemos vários cenários. Tem um cenário que é um cenário, assim, eu não diria que é um cenário super provável, justamente por conta desses desafios. Mas se você pegar o crescimento médio dos últimos 10 anos e projetar para os próximos 40 anos, menos de 40, 35 anos, Santos chegaria a 1 bilhão de toneladas de movimentação. Esse ano deve fechar a movimentação em 180 milhões. Então dá para a gente ver o tamanho do crescimento. Mas, em paralelo, há um estudo da ANUT, que é a Associação dos Usuários de Transporte, Associação Nacional, que eles dizem o seguinte: olha, se nós queremos dobrar a nossa participação no comércio internacional, o país precisa movimentar cerca de 700 a 800 milhões de toneladas a mais do que movimenta hoje. Então, o Brasil hoje movimenta 1,3 bilhão de toneladas, a gente precisaria chegar aí, ou talvez ultrapassar um pouco a casa dos 2 bilhões de toneladas. E o Porto de Santos tem que responder grande parte dessa carga. Então, vamos imaginar que não seja 1 bilhão de toneladas, que seja metade disso, 500 milhões de toneladas. Hoje, os sistemas, tanto o ferroviário tem ainda uma condição com os investimentos da FIPS, os investimentos da renovação da ferrovia da MRS, tem condição de ampliar a capacidade atual. Mas, assim, isso é um ponto importante, a gente vai precisar ampliar muito essa capacidade ferroviária e a capacidade rodoviária tem que ampliar muito. Em paralelo, a capacidade do acesso marítimo, com dragagem, acesso... Luiz Montenegro também reforçou que existem ainda muitas áreas que permitem a expansão das atividades portuárias, especialmente em Santos. Hoje você quer uma área no porto e você leva aí cerca de 5 anos, já tem casos de 10 anos, desde o momento que o investidor indica o interesse até assinar um contrato. Isso é muito comum em vários contratos. Então, imagina, alguém indica que tem interesse em investir, você leva 5 anos para fazer um contrato. Isso acontece porque a gente leva em consideração de que há uma escassez. Então, que para dar isonomia a todos é preciso fazer um processo extremamente burocrático. Mas não há essa escassez. O porto tem uma possibilidade de expansão muito grande, todos os portos. Você falou Santos.
que seria ali o porto, sob o ponto de vista da intuição, o que teria menos área para expandir. Mas Santos tem muita possibilidade de expansão, inclusive para o porto avançar para uma operação offshore. Como faz Roterdã, como fez Valência em certo momento. Assim, você precisa sair ali do canal de acesso e avançar um mar aberto para fazer uma operação offshore importante, como portos que a gente tem no país, que já operam, vamos dizer, nesse formato que vai buscando mais profundidade, um acesso com maior capacidade. Então, assim, Santos tem, todos os portos do Brasil têm muita capacidade de expansão. O problema não é nem esse, o problema é que a gente tem hoje, na média dos portos brasileiros, cerca de 55% das áreas desocupadas. Então, nós temos um contrassenso. Um problema de capacidade que a gente forma filas, né? A gente fez a conta que hoje o Brasil paga cerca de 45 bilhões por ano com fila de caminhões e navios. Então, você tem fila sendo formada, necessidade de áreas de investimento e uma burocracia que faz com que você tenha 55% das áreas, na média dos portos, vazias. E termina reforçando que é preciso um investimento pesado em novos acessos. O porto pode expandir sua capacidade, eu diria que quase que infinitamente. Mas o que precisa acompanhar isso, que será o grande desafio, são os acessos. Rodoviário, ferroviário, dutoviário. Esse é o olhar mais importante. O porto consegue, com eficiência, resolver o seu problema de capacidade, desde que reduza a burocracia e abra espaço para o investimento. Mas o problema do acesso terrestre, esse é um problema mais sofisticado, envolve a relação do porto com os municípios, com as cidades, então tem que ser olhado com muito cuidado. Mas eu tive um professor que dizia o seguinte: quando o problema é de engenharia, nós não temos problema. Assim, é um problema bom para a gente resolver. Muita demanda, muito interesse de investir, o país com apetite para crescer, e o porto não pode, nem os acessos portuários podem ser gargalos para esse crescimento.